Treinar as emoções para ser feliz. Muito além das teorias psicológicas. Provavelmente fui um ateu mais crítico e investigador do que Marx, Nietzsche e Sartre. Pesquisei a personalidade de Cristo, analisando continuamente se ele poderia ser ou não fruto da imaginação humana. Investiguei-o dentro da minha área de pesquisa. Analisei atentamente a lógica, coerência, limites e alcances dos seus pensamentos e das suas reações. Pesquisei detalhes dos seus comportamentos expressos nas entrelinhas das suas biografias, dos chamados evangelhos. Analisei as minúcias dos seus gestos em várias traduções e que não foram enfatizadas pelos autores das suas biografias, nem por teólogos. A conclusão a que cheguei foi surpreendente. Fiquei plenamente convicto de que é impossível a mente humana ter criado uma personalidade como a dele. Na minha opinião, as maiores evidências de que ele foi real não estão nos achados arqueológicos, nem a existência de manuscritos antigos, mas na manta de retalhos da sua personalidade. Os resultados desta pesquisa foram publicados nos livros da coleção Análise da Inteligência de Cristo. Eu recomendo-os a quem quiser compreender mais detalhes sobre a sua fascinante personalidade. Eles analisam como ele superava os seus focos de tensão, protegia a sua emoção dos estímulos estressantes, reagia com inteligência em situações em que era impossível pensar e revelam quais foram os fatores passíveis de serem investigados que o tornaram uma pessoa saudável, plenamente feliz e segura no ambiente em que tinha todos os motivos para ter depressão e ansiedade. Eles têm sido usados por médicos, psicólogos, psiquiatras, educadores, assistentes sociais, bem como por pessoas de todas as religiões, inclusive não cristãs. Muitos têm-nos enviado e-mails a dizer que as suas vidas ganharam novos rumos após a sua leitura. Tais livros corrigem uma grande falha de psicologia e das ciências da educação, que foram omissas em analisar o mais refinado mestre da vida. Ele foi o maior educador da história. Os princípios que ele deixou podem revolucionar o combalido sistema educacional, elevar a qualidade de vida, prevenir doenças psíquicas, inclusive a SPA. Independentemente de qualquer religião ou análise teológica, Jesus Cristo não poderia ter sido fruto de uma invenção literária. Prova disso é que ele foi, como discorri, contra a lógica política, social e religiosa. Ele não cabe apenas no imaginário humano, mas atingiu o topo da excelência como o mestre da emoção. O livro Inteligência Emocional de Goleman, o livro Inteligências Múltiplas de Gardner e o meu livro Inteligência Multifocal apenas acenam de longe as lições de vida e o treino da emoção que Jesus Cristo realizou. Nem Freud chegou próximo da maturidade emocional de Cristo. Freud era muito inteligente e sociável, mas não suportou ser contrariado nas suas ideias. Por isso, baniu da família psicanalítica alguns discípulos que pensavam de maneira diferente dele, tais como Jung e Adler.
O mestre da emoção comportou-se com os seus discípulos de modo completamente diferente de Freud. Ele andou com o seu traidor, Judas, por muito tempo e, embora tivesse consciência da sua traição, não o baniu do convívio dos seus discípulos. Previu que Pedro iria negá-lo de maneira dramática e não fez nada para impedi-lo. Que homem é este que não desiste nem de um traidor e que suporta ser negado com paciência? Ele não era um pobre coitado, ele era fortíssimo. Sabia navegar e ser livre nas águas da emoção. Nunca ninguém respeitou a tal ponto o ser humano. Treinou os homens para serem livres, conscientes e felizes. Deu liberdade incondicional para que eles repensassem as suas atitudes e reescrevessem a sua história, mesmo diante dos seus mais graves erros. A fé e a ciência. Quero deixar claro a todos os leitores que a proposta de Jesus Cristo ia muito além do treino da emoção aqui estudado. Ele queria causar uma revolução na história, uma revolução na alma e no espírito humano. Almejava que o homem mortal conquistasse a imortalidade através da sua morte e ressurreição. A objetiva era que ele fosse transformado pela natureza de Deus. Mas esses itens entram na esfera da fé. Não há como serem investigados pela ciência. O livro Treinando a Emoção para Ser Feliz, bem como os da coleção Análise, respeitam a religião e a consciência de cada um. Não discutirei a divindade de Cristo, pois também ela entra na esfera da fé. Quando a fé se inicia, a ciência cala-se. Estudarei a sua humanidade, a sua incrível habilidade para treinar a emoção humana enquanto ele viveu e andou nesta terra. Ele é a pessoa mais famosa e a menos conhecida da história. Jesus Cristo é tratado aqui como o mestre dos mestres, o mestre da vida e o mestre da emoção, porque ele viveu na plenitude todos os itens do treino da emoção que comentei nos capítulos anteriores. Ele foi a pessoa que mais entendia da arte de pensar, das relações interpessoais, da contemplação do belo, de trabalhar em equipa, da gestão dos pensamentos e de todas as áreas da emoção que conduzem ao caminho da felicidade, da paciência e da sabedoria. Treinando ser feliz na adversidade. O mestre da emoção dormiu diversas vezes ao relento e quase não tinha tempo para descansar. Às vezes o chão frio funcionava como cama e a noite como lençol. A vida não lhe trouxe de regalias, mas sabia fazer muito do pouco. Ninguém o ouvia reclamar de qualquer coisa devido às faltas e às tormentas da vida. Era de esperar que a sua personalidade fosse amarga e irritadiça, mas era serena e agradabilíssima. Estar ao seu lado aquietava a ansiedade, relaxava o pensamento e acalmava as águas da emoção. Ele conseguia ver beleza em ambientes inóspitos. Cresceu e viveu num lugar sem inspiração, mas era tão profundo que até fazia poesia da sua miséria. Disse: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A rejeição é um dos piores sofrimentos humanos. Ela penetra no âmago da alma e atravessa os meandros do inconsciente.
Muitos dos que foram rejeitados em alguma etapa de vida nunca mais esqueceram das pessoas que os discriminaram. O mestre da vida sabia transitar na terra do ódio e da rejeição. Ele treinava os seus discípulos para serem fortes na dor e protegidos nas intempéries sociais. Nós esperamos retorno das pessoas, por isso sofremos. Os mais íntimos são os que mais nos decepcionam, pois não correspondem às nossas expectativas. Ele, ao contrário, era livre, sabia dar-se sem esperar nada em troca. Por isso não se conseguia sentir frustrado nem banir as pessoas da sua vida. A sua emoção era tão feliz que foi o único homem na história a convidar as pessoas a beber a sua própria felicidade. Convidou as pessoas a crer nele e a beber do seu próprio ser. Almejava que do cerne da alma humana brotasse uma emoção alegre e refrescante, como um borbulhar rio de águas vivas. De todas as vezes que penso como psiquiatra nesse convite, fico fascinado com a sua ousadia e dimensão. A psiquiatria moderna usa uma série de antidepressivos e tranquilizantes para que os pacientes aliviem o seu humor deprimido e a sua ansiedade, mas não sabe como produzir um homem feliz que se saiba conduzir nas curvas da vida e navegar nas águas da emoção. O mestre da vida propunha uma felicidade dentro do caos. Treinava as pessoas a relaxarem os seus pés no solo árido da vida. Muitos líderes judeus da atualidade nutrem respeito por ele, mas naquela época eles rejeitaram-no drasticamente. Houve uma época em que ele já tinha sido condenado à morte. Os líderes judeus designaram um grupo de soldados para prendê-lo. Ele estava numa grande festa. Quem consegue pensar sobre intensa pressão? A melhor coisa que poderia ter feito era ficar quieto e preocupar-se com a sua segurança. Quando todos esperavam que ele optasse pelo silêncio, ele falava alto e bom som. De repente viram-no levantar-se e bradar a plenos pulmões para milhares de pessoas, que quem tivesse sede de prazer viesse a ele e bebesse. Os soldados, ao ouvir o seu discurso, ficaram chocados. Perturbados, foram embora de mãos vazias. Disseram aos fariseus e sacerdotes que não tinham conseguido prendê-lo porque nunca tinham ouvido alguém fazer um discurso como aquele. Mais uma vez, os seus inimigos ficaram perplexos e indignados. Nós frequentemente temos medo da crítica dos outros. Simulamos alguns comportamentos para não sermos taxados socialmente. Ele treinou os seus discípulos a serem seguros, a expressarem as suas ideias e a não terem medo do que os outros pensassem ou falassem de si. Treinou-os a compreender que os que são infiéis à sua consciência têm uma dívida impagável para consigo mesmos. Treinando a linguagem da emoção. Quando alguém perde o seu poder numa sociedade, é colocado em segundo plano e deixa de influenciar o ambiente. O mestre da emoção, pelo contrário, conseguiu um feito extraordinário. Nos momentos finais da sua vida, quando assumiu plenamente a sua condição humana e deixou de lado o seu poder e a sua exímia capacidade de argumentação, foi espantosamente ainda mais fascinante.
Livre, ele fez milagres e proferiu discursos com incrível inteligência, arrebatando multidões. Preso, ele geria com tanta lucidez a sua emoção que produziu olhares, pequenas frases e gestos quase imperceptíveis que nos deixam assombrados. Numa esfera onde só era possível reagir irracionalmente, ele revelou uma tranquilidade capaz de deixar pasmada a psicologia e a psiquiatria. Na noite anterior à sua morte, ele estava profundamente angustiado. Ele antecipou os seus sofrimentos em cerca de 12 horas, de forma a preparar-se para suportá-los com a mais alta serenidade. Por isso, nesse momento, no jardim do Getsemane, o jardineiro da vida estava a passar pelo topo da dor emocional. Chegou a sua vez de atravessar o caos emocional. Poderia ter escondido os seus sentimentos. Afinal de contas, nunca havia mostrado qualquer sinal de fragilidade, mesmo diante da iminência de ser apedrejado. Entretanto, para o espanto dos seus mais íntimos amigos, ele expressou algo inesperado. Teve a coragem de declarar, com todas as letras, que a sua alma estava profundamente angustiada. Quem na terra estava preparado para consolá-lo e encorajá-lo? Ninguém. Para quem é que ele relatou a sua dor? Para 3 dos seus discípulos. Embora eles não tivessem maturidade nem capacidade para ajudá-lo, ele não escondeu o seu sofrimento. Treinou os seus discípulos a falarem a mais importante e difícil linguagem, a linguagem das emoções. O mais forte dos homens estava a sofrer dramaticamente. Ele sabia exatamente o que o aguardava. O seu stress e a sua dor emocional eram tão intensos que produziram diversos sintomas psicossomáticos, inclusive suor sanguinolento. Os seus discípulos, ao ouvi-lo falar da sua dor, não acreditaram. De repente eles perceberam que ele também era um homem, como um deles. O mais livre dos homens não escondeu os seus sentimentos. O mestre da vida falou dos seus sentimentos aos seus amigos e fez longas orações ao seu Pai. Declarou a sua angústia aos homens e a Deus. Desse modo, ele preparou-se para suportar o insuportável. Ele deu-nos uma profunda lição, mostrando-nos que para se ser saudável é necessário falar-se a sublime linguagem do coração. Homens brilhantes que vivem numa bolha de solidão. Ele deixou um exemplo claro de que não nos devemos esconder atrás da nossa posição, cultura e eloquência. Muitos andam sufocados no território da emoção e não têm coragem de falar dos seus sentimentos. Vou contar-vos 2 histórias para ilustrar como temos dificuldades em falar dos nossos conflitos e como precisamos de romper o nosso isolamento. MC era um homem culto, de 40 anos, líder da sua comunidade, pastor batista. Era eloquente, lúcido, ativo e muito querido no seu meio social. Ajudou inúmeras pessoas, entretanto era hipersensível. Quando alguém o rejeitava, o impacto era muito grande. Quando ofendido, o seu dia e até a sua semana eram literalmente abalados. Vivia a dor dos outros,
Dava-se excessivamente às pessoas que o rodeavam, mas não sabia proteger a sua emoção. Certo dia ficou a saber que estava com uma grave doença física. Sempre foi um homem de fé. Entretanto, pouco a pouco, perdeu a sua fé na vida. Sabia que a sua doença podia ser controlada, mas a sua emoção vivia como se ele fosse morrer em breve. Olhava para os seus filhos e recolhia-se do seu quarto para chorar. Não admitia afastar-se deles. A razão e a emoção estavam em mundos distintos. Todos os dias ele era atormentado por uma profunda tristeza e uma grande ansiedade, decorrentes dos pensamentos hiperacelerados e conflituosos. Por fim caiu numa profunda depressão. Perdeu o prazer de viver, isolou-se socialmente, perdeu o apetite, teve insónias, ansiedade e pensou que a única solução era não mais viver. Ele não conseguia falar com ninguém sobre a sua dor. Apenas a sua esposa tinha consciência parcial do que se passava dentro dele. Passado algum tempo, ele resolveu pôr fim à sua vida. Pegou no seu carro e saiu por uma estrada secundária para se atirar de um penhasco. Quando estava prestes a atirar o carro por uma ribanceira, o seu telemóvel tocou. Trêmulo, atendeu. Era a sua mulher. Ela tinha acabado de ler um dos livros da coleção Análise da Inteligência de Cristo, em que demonstro porque é que o mestre dos mestres teve todos os motivos para ter depressão e ansiedade e foi uma pessoa profundamente alegre, feliz e segura. MCI, apesar de ser uma pessoa culta e sensível, tinha preconceitos, como muitos líderes religiosos, em ir a um psiquiatra e admitir que estava deprimido. Ao ouvir o apelo da esposa e algumas palavras que ela havia lido, ele parou e resolveu voltar para casa. A esposa não sabia o que ele estava prestes a fazer, mas o seu telefonema mudou o seu destino. Ela ficou surpreendida quando ele contou na minha presença que quase tinha desistido da vida. Todas as pessoas que pensam em deixar de viver devem ser intensamente acolhidas, compreendidas e estimuladas a falar de si mesmas. Nunca tenha medo de entrar na vida de alguém que está a sofrer, nem de perguntar se ela está a passar em não viver mais. Nesses casos, o silêncio é um erro. Falar sobre as emoções e intenções já é um fator de alívio. Na primeira consulta, disse-lhe que ele não queria acabar com a sua vida, mas exterminar o seu sofrimento. Ele compreendeu que a depressão é uma doença grave e não um estado de espírito, e viu algumas causas inconscientes que estavam a produzir a sua atitude. Estimulei-o a criticar a sua depressão, a não ser escravo das ideias dramáticas que se encenavam no palco da sua mente e a ser um agente modificador da sua história. Como ele era uma pessoa estruturada e experiente, rapidamente deu um salto na sua qualidade de vida e melhorou. Na segunda consulta já estava alegre, o prazer de viver havia voltado, a sua segurança estava resgatada. A sua melhoria reacendeu a sua fé e desobstruiu a sua relação com Deus. A psiquiatria não pode ajudar Deus, mas pode ajudar o homem a desobstruir a sua emoção para que ele possa buscá-lo, segundo a sua consciência, com liberdade e segurança.
Lembro-me de outro paciente que era líder espiritual, assim como MC. Ele amava muito Deus e era uma pessoa muito útil na sua comunidade. Ele era padre e diretor da Faculdade de Teologia. Era lúcido, prestável, sensível e sociável. Tinha alguns traumas de infância que o atormentaram a vida toda, mas que foram silenciados. Desenvolveu um transtorno depressivo, mas tinha vergonha de pedir ajuda. Associada à depressão, desenvolveu um síndrome de pânico. Sofreu durante muitos anos calado por doenças totalmente tratáveis. Tinha medo de admitir que estava doente. Não sabia que essas doenças não são sinal de fraqueza e que às vezes elas atacam as melhores pessoas da sociedade, ótimas para os outros, mas péssimas para si mesmas. Tinha o preconceito de procurar um profissional de saúde mental. Como também era uma pessoa estruturada e experiente, ao tratar-se, ele rapidamente aprendeu a treinar a sua emoção, a não viver o conteúdo das suas ideias negativas. O brilho do prazer e da tranquilidade foi reacendido.